Boa noite, professor Luiz. Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje é matéria nova, né, professor? Matéria nova hoje. Tá tranquilo, tô chegando em casa agora, já vou me ajeitar aqui. Boa noite, boa noite. Boa noite. Professor, mais uma coisa, hoje começa a matéria nova ou não? Boa noite, pessoal. Hoje começamos um conteúdo novo. Automação. Automação pneumática. Então, nós vamos ter só sobre ar comprimido, só sobre essas coisas. Aí, em seguida, eu vou botar as imagens aí para vocês poderem ter acesso à apostila. Não a apostila, né? Essas nossas transparências. Nada de diferente do que já tem aí no mercado. Se vocês procurarem por automação pneumática vai aparecer essas apostilas aí que eu tenho. E eu estou selecionando material de um pouco de uma, um pouco de outra. E aí, no final, nós vamos dar uma olhadinha num simulador, né? Sem grandes... Também não vamos entrar muito a fundo em simulador, porque não vai dar muito tempo, mas nós vamos ter umas aulinhas aí no simulador para dar umas dicas para vocês.
E isso aí deve nos dar umas 15 aulas aí, talvez. Mais que deve ser mais aí. Essa disciplina tem uma parte teórica agora no início e depois, então, a gente vai partir para fazer mais exercícios, né? Então, A matéria é muito cálculo, professor. Não tem muito cálculo. Tem um cálculozinho ou outro ali, mas nada demais, assim, nada de tão... automação, na verdade, essa disciplina a gente, sim, em condições ideais, é o que nós não temos hoje, seria bom a gente dar num laboratório. Daí a gente já vai falando. As primeiras aulas é a parte introdutória, a parte mais teórica, mas depois a gente pode fazer essa disciplina muito, muito prática, né? Se a gente tivesse como se encontrar, se já tivesse tudo solucionado da pandemia, o que não temos, né? Não temos essa situação. Então, a gente se encontraria no laboratório e iríamos colocando os tipos de válvulas, os tipos de atuadores, fazendo circuitos, montando circuitos, né, fazendo as ligações, e vocês vendo aquilo que vocês estão estudando, ver aquilo funcionando, né? E aí, então, fica muito mais fácil para vocês, para mim também, né? Muito, muito legal dar aula dentro de um laboratório, onde vocês estão fazendo as ligações e as montagens comigo ali, do que ficar aqui, eu sentado aqui falando para vocês e mostrando letrinha, né? Mas vamos ver se não mais para o final do curso, eu não sei como é que é lá no Instituto Federal para usar o laboratório de automação na parte pneumática. Senão eu faço pelo menos alguma coisinha assim, um jeito de montar alguma coisa, pelo menos como o Tégua fez com o pessoal de ligação de chaves de partida, né? Uma coisa bem simples assim, mas para vocês verem como faz as ligações, o que é uma válvula, o que é uma outra válvula, como funciona, então a gente vai tentar fazer isso aí, né? Aí ver se a gente mostra alguma coisa, pelo menos demonstrativa. Não sei se eu vou conseguir, né? Eu não sei, a GP tem uma bancada que eu vi lá. Eles têm uma bancada. Se de repente não dá para ver no YouTube, de repente prepara alguma coisa lá na GP, né? Eu faço uma nova com computador numa mesa, em cima dos livros, e eu mostro alguma coisa para vocês. A automação é que nem chave de partida, é que nem fazer ligações, instalações elétricas, né? Então, se faz instalações elétricas, tu vê todas as ligações, todos os detectores e lâmpadas e formas de ligar e tal, mas se tu não for lá e não puxar o fio, não ligar uma lâmpada, não fazer, não manusear isso, ele passa assim meio desapercebido, fica uma matéria até um pouco chata, né?
como chaves de partida também, um pouco chata se não tiver essa parte prática, né? São matérias essencialmente práticas. Mas, infelizmente, não é culpa minha, não é culpa da GP, não é culpa de vocês, é uma situação aí mundial que a gente não tem o que fazer e que eu espero que já para o próximo ano já tenha se acabado. Aí, né? Temos 1 mês e meio, 2 meses de aula, aí, talvez. Né? E aí, depois, já a partir do ano que vem, vocês já teriam aula normal, né? Tem que ir lá, a gente faz as montagens e tal. Esse tipo de aula assim, remota, ela tem uma comodidade, que pode assistir ela outro dia e tal, mas tem uma desvantagem. Quando tu vai fazer uma prática ou quando tu vai fazer um atendimento de exercício, ela se torna um tanto quanto assim, difícil, né? Porque tu não tem um exercício mesmo como a gente está fazendo, mesmo que tenha o tabletezinho que o Tiger tem para a gente fazer os exercícios ali, não é a mesma coisa que eu poder botar o exercício no quarto, de vocês iniciar e ir de mês em mês, assim, para ver o que vocês estão fazendo, se estão conseguindo, se não estão, qual a dificuldade de um, qual a dificuldade do outro. Então, não é a mesma coisa, né? Então, isso aí é bem... E como as dúvidas são bem diversificadas, né? Cada pessoa, por si só, tem a sua própria dúvida, não é uma coisa assim que... não, tu tem a tua dúvida específica, né? E aí o professor tem que atuar na tua dúvida. E como aqui a gente não está interagindo, então fica difícil da gente fazer isso. Aqui, E professor, sim, no capítulo 5, qual é o exercício que o tem que fazer? exercício número 2. São 2 exercícios. Um eu resolvi com vocês em aula e o outro para vocês entregar. Tá bom. Obrigado. Joia. Então, esse aqui eu já, como o material já estava praticamente assim pronto, né? Eu já consegui colocar aqui a ementa de vocês, né? A ementa que foi passada, eu só botei ela assim em torno de capítulos e unidades, assim, para ficar mais fácil para mim me guiar, para vocês se guiarem, para a gente... Eu tenho esse costume, assim, de ser meio... tem que ter uma ordem nas coisas, senão eu não consigo trabalhar assim na desordem. Acho que a aprendizagem no caos é meio complicada. Quanto mais a gente tentar ordenar as coisas e botar em caixinhas, por exemplo, como se dizia antigamente, né? Se compartimenta os conteúdos, vai colocando e depois só vai puxando essas caixinhas e fazendo ligações entre elas. É mais fácil, né? Para vocês aprenderem. Então, o capítulo 1 é só uma introdução. A introdução eu vou falar para vocês umas generalidades sobre o ar, as propriedades, a unidade de pressão, o princípio de Pascal, a produção e distribuição de ar comprimido. No capítulo 2, a gente vai falar de compressores, um pouquinho, compressores, reservatórios, resfriadores posteriores, os resfriadores de ar, né? E, no final, o secador de ar. No capítulo 3, então, uma rede de distribuição, como se monta, como se faz, quais os layouts, tipo de tubulação, tipo de conexão, como é que é o layout, como é que se dimensiona uma rede de ar comprimido, né? Vamos ver também as unidades de condicionamento de ar,
que são o filtro, a representação simbólica do filtro, né? Então, a gente vai colocar a representação simbólica depois, regulador de pressão, também vai dizer para que serve, e vai colocar a sua representação simbólica. O manômetro, a mesma coisa, vai falar um pouquinho do manômetro, né? E colocar a sua representação simbólica. Por que a gente está sempre colocando a representação simbólica? A gente está sempre colocando a representação simbólica, que é para vocês terem o símbolo que vocês vão usar no esquema. Depois, o lubrificante, o tipo de lubrificante, sistemas de proteção, dentro do capítulo 4 ainda. Depois, no capítulo 5, as válvulas de controle direcional, os tipos de acionamento, identificação e classificação, sistemas de operação. Aí, válvulas auxiliares, atuadores, as válvulas auxiliares, nós vamos ver quais os tipos, o funcionamento delas e a sua representação simbólica. Os atuadores pneumáticos, o capítulo 7 também, a gente vai ver a classificação básica, nomenclatura, tipos, funcionamento, a questão do amortecimento, né, e a representação simbólica. No capítulo 8 e 9 é que aí sim a coisa começa a ficar mais interessante para a gente. Acho que é os capítulos que a gente vai acabar se detendo mais, que é a análise de dos circuitos básicos, a resolução de circuitos básicos, a resolução de circuitos sequenciais, a resolução de circuitos pelo método cascata e a resolução dos circuitos pelo método passo a passo. E vamos ver também variação de velocidade. E no capítulo 9, nós vamos dar uma pinceladinha aí em montagem de circuitos em simuladores. Por quê? Porque mesmo que a gente não consiga fazer a montagem, no simulador é o primeiro passo antes da montagem, né? Vocês simularem, terem a ideia do projeto, a ideia do circuito, né? Conhecerem as representações gráficas e simbólicas de cada um dos elementos, para que servem, como funciona, e então depois colocar esses elementos no circuito, fazer as suas interligações, né? E ver se funciona. Então, pode pegar, ver se funciona como? Fazer a montagem real lá e ver se funciona. Isso tem um custo, né? Então, se tu vai fazer isso, tu vai ter o custo de comprar todo o material. Esses materiais não são baratos, né? Eu não estou falando o custo para GP, estou falando o custo quando tu estiver trabalhando, né? Aí o que acontece? Esses materiais não são baratos. Tu vai comprar, vai botar ali e de repente não funciona teu circuito. Por um engano, a gente se engana, se passa numa coisa ou noutra e de repente, pá, o circuito um pouco maior não dá, não deu. E aí o que faz? Descarta certos elementos e manda comprar outros elementos. Então aí aqueles elementos que eu descartei, de repente eu levo muito tempo a usar eles no outro projeto, é que fica guardado muito tempo, ou seja, o dinheiro da empresa investido numa coisa que vocês não estão utilizando, né? Vão demorar a utilizar. Tem certas coisas que utiliza rápido, mas tem certas coisas que demora a utilizar. Então, tu faz o quê? Tu monta isso num circuito tendo que só usar apenas mente computador e o simulador. Então, tu vai ali, monta ele, simula, vê que tá tudo funcionando, tá tudo funcionando. Então, então eu vou lá, eu vou mandar fazer a lista de material, vou comprar o material, e quando chegar eu vou montar, e eu já tenho um forte indicativo de que ele vai funcionar.
E se ele tiver algum erro, por exemplo, que pode ter algum erro, o que acontece? Eu só apago uma peça e coloco outra no lugar, né? Um elemento do circuito, eu tiro fora e coloco outro no lugar. Isso faz com que seja mais fácil e mais econômico a montagem de circuitos pneumáticos. Inclusive, eu posso verificar que, para a carga que eu coloquei, o meu compressor talvez não seja suficiente, ou o meu tanque de ar também talvez não seja suficiente, né? Então, eu faço, monto ali e vejo, pô, mas realmente isso aqui é o que eu projetei antes. Agora, botando ele a funcionar aqui no simulador, eu já estou vendo que tem alguns problemas no tanque, no armazenamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá e troco, vejo, eu faço os meus cálculos, troco, vejo se está funcionando, tá tudo funcionando, então eu vou lá e mando comprar o material para fazer a montagem do circuito. A disciplina, vocês estão vendo que ela se chama automação, e vocês notam que, pô, mas está dando a disciplina de automação, mas é só pneumática, poderia ser o nome dessa disciplina pneumática, né? Mas as primeiras automações e as automações que se tem são, em grande parte, pneumáticas, né, e hidráulicas, elétricas, pneumáticas e hidráulicas, ou eletropneumáticas e eletrohidráulicas. Tá? Então, eu tenho essas automações. As chaves de partida que vocês veem em eletrotécnica não deixa de ser uma automação, porque é uma automação elétrica, né? Então, tu pega componentes elétricos e monta e faz com que o teu motor gire do jeito que tu precisa, com a velocidade que tu precisa, da maneira que tu precisa. Tu pode fazer a mesma coisa com motores pneumáticos. Tu pega um motor pneumático, coloca, e o circuito pneumático vai fazer com que ele tenha a sua partida da maneira com que tu queres, tenha o seu funcionamento da maneira que tu quer, e tu pode controlar tudo isso a partir de um sistema puramente pneumático. Certo? É bastante utilizado, ainda se tem bastante automação puramente pneumática. Por isso que chama-se a cadeira de automação, porque na verdade é uma automação. E nos primórdios, quando se fala em as primeiras automações, se fala de automações pneumáticas. Não há como negar isso, né? E agora, então, mais para frente, aqui para o nosso século, então nós temos as automações eletropneumáticas. Uma das se eu não me engano, o nome do cara era Heron de Alexandria, foi um dos caras que trabalhou muito com automação. Então, o Heron, esse cara foi um gênio da sua época, né? Ele fez a automação de as portas de um templo. Então, o pessoal chegava a fazer suas rezas no templo e, através de automação, ela abria as portas sozinha. Tá? É uma automação, não era pneumática, mas era a partir de ar comprimido, sendo que essa compressão do ar era através de ar quente. Então, ele aquecia o ar e o vapor de água, né, fazia essa situação toda. Uma das coisas que, por exemplo, os gregos gostavam muito era de uma estátua, que eu não me lembro se foi Heron que fez, mas que é considerada como a primeira máquina de venda por
por moeda, né, de venda automática, ou seja, que nem aquelas máquinas que a gente vê nos filmes e vê nas cidades maiores aí, tu vai lá e bota uma moeda e sai ali o produto que tu queres, seja refrigerante, seja o que for, né? Tu bota uma moeda, escolhe, cai aquilo ali. Então, foi feita na Grécia a estátua de uma mulher com dois bicos, um bico com vinho e outro bico com água, né? Essas duas torneirinhas, por assim dizer. Bastava colocar uma moeda e, por ação, claro, não era eletrônica, né? Óbvio, né? Por ação de peso, de contrapeso, quando caía a moeda, porque as moedas eram maiores, eram moedas, não tinha reconhecimento da moeda também, né? Então ele botava ali aquela moeda meio que padrão, e aí o que acontecia? Saía um tanto de vinho e um tanto de água, porque os romanos gostavam muito do vinho puro, e os gregos já não, os gregos já gostavam mais de um vinho mais, não é saboroso, mas um vinho mais fraco, né, que não fosse tão concentrado. Então eles botavam água junto com o vinho para tomar. E essa era uma estátua que se tinha e que queria levar para casa. E aí teus amigos chegavam lá e iam tomar vinho, eles iam ter que pagar o vinho deles, por exemplo. Ou tu dava as moedas, eu não sei como é que funcionava exatamente, né? Mas é uma das primeiras máquinas de compra que se tem notícia, é aquela estátua. Então, agora, ó, nós vamos para o capítulo 1. O capítulo 1 é uma introdução, falando um pouquinho sobre a pneumática, né? Só para botar num contexto histórico, né? Que o ar comprimido é provavelmente uma das mais antigas formas de transmissão de energia que o homem conhece. Então, a automação, a função dela é transmitir energia. Então, aí nós vamos fazer uma transmissão de energia através do ar. Então, nós vamos ter, produzir um ar e esse ar, então, a gente vai fazer com que ele fique forte o suficiente para mover certas coisas. Tá? Então, isso é o que se tem. Então, ele está convertendo energia. Empregada e aproveitada para ampliar as capacidades, ampliar sua capacidade física, né? E hoje existem, até vocês podem ver nos filmes aí de ficção científica, que tem exoesqueletos aí, né? Aquelas armaduras que os caras botam que como um robô, né? Assim, tu vê que ele fica pneumático, por quê? Porque o ar tem que ser liberado em um determinado momento, né? Então, acontece isso. Essas coisas assim. Então, isso vocês conseguem perceber. O reconhecimento da existência física do ar, bem como sua utilização consciente para trabalho, são comprovados há milhares de anos. O primeiro homem que, com certeza, sabemos, interessou-se pela pneumática, isto é, o emprego do ar comprimido como meio auxiliar de trabalho, foi o grego Cécibios. Também o nome do cara também não ajudava muito, né? Há mais de 2.000 anos, ele construiu uma catapulta de ar comprimido. Catapulta, você sabe, né? Era para jogar coisas à distância, então podiam fazer isso através de ar comprimido. Se coloca também que em um outro grego que morava numa das ilhas gregas e que foi muito difícil de Roma fazer a sua tomada. Por quê? Primeiro, porque era uma ilha, tinha que chegar de barco, era difícil, né? E segundo, porque esse cara era um cara muito esperto e dizem até que ele
ele teria inventado uma espécie de canhão a ar comprimido, ou seja, ele colocava uma espécie de bocal de canhão, como a gente tem hoje, colocava uma pedra lá e tapava a boca, né? Deixava a boca tapada. E colocava água a esquentar. Então, o vapor de água se comprimia e, em um determinado momento, ele rompia aquela parte da frente do dito canhão, né? E saía o projétil, que poderia ser uma pedra ou alguma coisa assim, lançando isso nos barcos romanos, né? Então, tu imagina que hoje, tá, tu conseguir lançar um míssil de um lugar e atingir outro, né? Tu pode pegar o cara desprevenido. Imagina uma situação dessas, né? Então, o cara está vindo com o seu barquinho prontinho para tomar a ilha e, de repente, pum, há um estrondo muito forte e o teu barco é atingido com uma pedrada violenta que faz com que ele possa afundar, ou quebrar mastro, ou machucar muitas pessoas lá dentro, ou seja, né? Então, aquilo ali, junto a outros elementos de uma batalha, faz com que os romanos tiveram muita dificuldade de entrar nessa tal. Então, há mais de 2.000 anos, ele construiu uma catapulta de ar comprimido. Dos antigos gregos provém a expressão pneuma, que significa fôlego, vento, e, filosoficamente, alma, porque eles acreditavam que a alma ela era como um sopro divino, ou seja, um vento divino. E essa concepção de alma, para aqueles que acreditam, né, ainda é concebida como um sopro divino, porque se vocês acompanham alguma religião, principalmente a religião católica, veem que o mundo foi criado e no sexto dia Deus fez um bonequinho de barro e deu um sopro, que foi o chamado sopro divino, e ele criou vida. E isso deu início à raça humana, né? Outras religiões mais antigas também têm mais ou menos a mesma situação. São algumas que tem na volta do mundo que o homem foi feito de barro ou de alguma coisa assim, e um Deus deu a vida através de um sopro, né? Então, a alma seria o sopro divino, ou seja, o ventinho divino, né, para os gregos. Derivado da palavra pneuma, surgiu, entre outros, o conceito de pneumática, a matéria dos movimentos dos gases e fenômenos dos gases. Então, qualquer gás que se movimenta está dentro da nossa chamada pneumática. Então, quando eu tenho ar quente ou ebulição de água, né, aquilo também entra na parte pneumática. Teve um cara também em Alexandria que fez o primeiro motor pneumático do mundo, né, motor rotativo, no caso, né, porque ele colocou água e colocou dentro de algum local lá onde ele aquecia, e o vapor d'água vinha em forma de ar comprimido, entrava dentro daquilo ali, e aquilo começava a girar. Por quê? Porque tinha 4 caninhos dobrados para trás, assim, que nem os caninhos pareciam uma suástica, né? E aí o que acontecia? Aquilo ali começava a rodar, era chamada de eulípela. Então, isso os gregos já faziam. Embora a base da pneumática seja um dos mais velhos conhecimentos da humanidade, foi preciso aguardar o século XX para
que o estudo de seu comportamento e de suas características se tornasse sistemático. Se tornasse sistemático. Porém, pode-se dizer que somente a partir de 1950 é que ela foi realmente introduzida na produção industrial. Isso foi mais ou menos quando os bens de consumo começaram a ser utilizados. E quando as montadoras, principalmente, quem mais carregou a automação industrial no início, que mais utilizou, foram as montadoras de automóvel, tá, com as suas fábricas para produzir mais carros em menos tempo, então utilizavam a pneumática para fazer os acionamentos que eles desejavam e produzir seus carros em uma linha de produção muito mais rápida do que antigamente. Então, quem colocou a pneumática, assim, a automação, no caso, na linha de frente, foi a indústria automotiva. Não há dúvidas disso. E é uma das indústrias que mais se beneficia disso. Qualquer montadora de automóveis, eu nunca visitei nenhuma, infelizmente, mas se vocês visitaram ou tiverem a oportunidade de visitar, vão ver que está cheia de automação lá. Tá? Automação elétrica, pneumática. Está bem, né? Está bem tranquilo. Antes, porém, já existiam alguns campos de aplicação e aproveitamento da pneumática, como, por exemplo, a indústria de mineração. Então, era muito mais interessante tu usar acionamentos do que botar uma pessoa no fundo de uma mina, né? Então, até para que tu tivesse o trabalho repetitivo, que era aquele de martelar o cinzel, né? Aquilo ali fazia com que tu tivesses uma eficiência muito maior, né? E tu poderia produzir esse ar comprimido lá dentro mesmo. Então, levava tudo para o fundo da mina e começava a fazer isso. Tá? A construção civil também se utilizou bastante. A indústria ferroviária também, visto que dentro do trem eu já tenho ali a máquina funcionando, naquela época a máquina a vapor, né? Então, a vapor d'água, então eu já tenho ali uma grande utilização de transformação de energia. A introdução de forma mais generalizada da pneumática na indústria começou com a necessidade cada vez maior de automatização e racionalização dos processos de trabalho, apesar de sua rejeição inicial. Como tudo, né? Tudo novo que tu for fazer dentro da tua empresa, se tu resolver fazer alguma coisa nova, vai ter uma rejeição, vai ter gente que não vai querer fazer, vai ter gente que vai dizer que vai dar errado, vai ter gente que vai... e a gente também, né? Quando o outro quer fazer alguma modificação, alguma coisa diferente, alguma coisa nova, não, a gente não quer, a gente é resistente. Por quê? Porque a gente está na nossa zona de conforto, né? Estamos na nossa zona de conforto, a gente sempre fez assim, por que a gente vai ter que mudar agora? Então, isso é uma realidade dos seres humanos. E isso eu faço parte, vocês fazem parte, todo mundo faz parte. Algumas pessoas que são um pouquinho mais atraídas pela novidade e a capacidade que isso te dá de aprender. Então, a automação, ela entra muito bem no curso de eletrotécnica, por quê? Porque muitos postos de trabalho foram perdidos, por quê? Porque ao invés de ter um homem ali fazendo aquilo ali, agora
um processo automático, que faz sozinho, né? Então, fez com que o trabalho modificasse. Ao invés de eu precisar de alguém para fazer aquele serviço, eu precisava de alguém para projetar aquele serviço, para assinar que aquele projeto vai funcionar, para fazer aquele projeto funcionar, botar, fazer, executar aquilo, para fazer a manutenção que é necessário naquele equipamento, mas com certeza tirou a vaga de um ser humano ali. Mas, às vezes, pode ter criado mais 2 ou 3 vagas. Existe ainda uma forte discussão com relação a isso, com relação ao trabalho, em que vai chegar um dia que as máquinas, que não vai precisar de mais ser humano para trabalho, que a máquina vai fazer tudo, e a gente não vai ter mais trabalho para fazer, e o professor não vai ser preciso, porque além de professores para alfabetização e algumas coisas assim, não precisaria, porque tu aprenderia através de máquinas como os nossos computadores, uma série de coisas. Tem gente que acredita nisso, agora já, para pouco tempo. Tem gente que acredita que isso nunca vai acontecer, tem gente que acredita que isso pode acontecer num futuro distante, mas a verdade é que realmente o mercado de trabalho se transforma, porque ao invés de eu precisar de uma pessoa para fazer o serviço, aquele serviço talvez eu precise de uma pessoa para programar. Hoje em dia, amanhã vão dizer que não vai precisar mais de uma pessoa para programar, que vai precisar de uma pessoa, porque a máquina mesmo vai se programar através da inteligência artificial e tal. Mas é uma coisa que hoje em dia a gente só tem opiniões, na verdade, né? São só opiniões baseado naquilo que se tem. Então, tem gente que vai ter uma opinião, outras pessoas que vão ter outra opinião, mas a gente só vai ver mesmo no dia que chegar. E, professor, isso aí que você Sim. está falando de automação, aqui no rebocador onde eu trabalho, por causa do... Então, a capitania veio aqui e lotava com 2 antigamente na máquina, 2 a 3 pessoas. E os rebocadores foram ficando mais modernos e a capitania pega e diz que, no caso, por causa do grau de automação elevado, conseguiu se reduzir para 1 homem hoje. Pois é. É brabo essa briga aí com o emprego, né? Que ela vai sempre ceifando vagas, né? Mas se tu pensar por outro lado, tem uma indústria que está precisando de mais gente para montar esses rebocadores, né? Então, tem mais gente. Então, aí tu vai dizer assim, tá, mas aí eu uso aqui em Rio Grande. Então, se diminuiu aqui em Rio Grande o número de vagas, né? Eu fico sem emprego, no caso, né? É um exemplo. Mas, em outro lugar, abriu vagas de trabalho para outros trabalhadores. O que eu acho que no nosso país, aí também vou dizer para vocês que é um caso de achismo, é uma opinião apenas, e todos vocês têm direito à sua e não precisam concordar comigo, né? É que as vagas de empregos andam, vamos dizer assim. Então, as vagas que tu perdeu aqui em Rio Grande, porque tu tinha 2 a 3 pessoas e agora tu tem menos pessoas aqui em Rio Grande, elas se transferem para outro lugar. Porém, o nosso país não aposta em desenvolvimento de tecnologia. Portanto, esses rebocadores são feitos em outros países e vêm só para cá. Então, nós perdemos a produção disso, né? Mas é uma aposta do país que aposta basicamente, a gente está vendo aí que basicamente o nosso país aposta na atividade rural, que também deve ser apostada e que também é automatizada. Não pensem que a produção rural não é automatizada, porque é altamente automatizada também, né? É muito que se chama de mecanizada, né? Então, hoje em dia, os grandes produtores, então, sai a mão de obra
que estava na fazenda e se precisa de uma mão de obra mais especializada, ou seja, você tem que estudar mais para poder fazer aquilo que teu pai ou talvez teu avô fazia sem ter tanto conhecimento. Hoje tu precisa de ter esse conhecimento. E se tu não tiver esse conhecimento, não adianta. Não... Então, as vagas de emprego, eu me pergunto se elas realmente diminuem ou se, de repente, elas aumentam, porém não na região, não aqui em Rio Grande, por exemplo, com relação aos debocadores que tu falou, de repente, aqui em Rio Grande, diminui o número de vagas, mas em uma outra cidade, num outro estado, talvez até num outro país, já aumente. E outra coisa, como é difícil de tu ter um especialista em cada cidade, então as empresas contratam especialistas e esses especialistas andam pelo país, né? Então, não vai ter ninguém aqui em Rio Grande morando aqui, mas tu precisar, tu vai chamar o cara e o cara vai vir aqui. Se bem que tem uma série de coisas, de pessoas que se colocam a se dispor, né? Quer dizer, eu vou fazer uma coisa que aqui ninguém faz. Se faz só num centro maior ou num país mais desenvolvido, eu também vou fazer aqui, que é a manutenção, que é a programação dessas máquinas e essas coisas, né? A modificação disso. Eu também posso fazer aqui, mas eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que deixar de dormir para estudar, eu vou ter que prestar atenção no trabalho, eu vou ter que... quer dizer, não basta mais, como se diz agora, ir com o corpo para o trabalho. Aquele filme do Chaplin, né, em que, Dias Modernos, eu acho, em que ele está apertando parafuso numa fábrica e, de repente, ele entra no meio da máquina e está ele lá no meio das engrenagens e tal. Aquilo ali, hoje, já não funciona. Por quê? Porque tu precisa vir e trazer como instrumento de trabalho o teu cérebro. Então, tu precisa estar ali 100%. Tu não pode estar ali pensando no que está acontecendo em casa, nos teus problemas de casa, nos problemas com os filhos, nos problemas com o carro, nos problemas com a casa e tal. Então, tu tem que estar livre para estar concentrado naquilo ali. Então, é uma modificação, realmente, é uma modificação do perfil do trabalhador. Antigamente, tu precisava de um perfil de um trabalhador que fosse mais um perfil braçal. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tu precisa mais de um perfil intelectual. E isso facilmente a gente prova vendo que essa indústria da informática, né, como se diz, ela tem vagas, está sobrando vaga de trabalho, né, em praticamente todas as regiões do país, porque não tem gente para fazer programação suficiente. Gente que faça programação, seja comercial, seja industrial, seja em qualquer área, tem falta no mercado, sim. Então, tem pessoas que trabalham com programação que ganham altíssimo salário. Vamos já tá... Né? E aí, o que acontece? A gente, e vocês estão fazendo isso, tem que se adaptar, tem que fazer o quê? Tem que correr atrás de um diploma, tem que correr atrás de aulas, tem que correr atrás dessas coisas para quê? Para suprir o que o mercado está precisando. Né? E aqueles que primeiro acordam para isso são os que melhor se dão, né? Então, são os que ganham mais, são os que ficam mais tempo ganhando muito, porque daqui a pouco vai ter muita gente fazendo o que tu está fazendo. E aí, o teu ganho vai diminuir. Isso não é uma coisa difícil da gente verificar na nossa história recente, né? Então, eu mesmo, da década de 80 para cá, o perfil do técnico era principalmente da minha área, que é técnica eletrônica, né? Era hoje o perfil é outro. Eu fiz o meu curso técnico, e muitos que eu conheço até hoje, fizeram o curso técnico sem ter aula de programação. Eu, no meu caso, tive um curso de programação, numa linguagem de programação que não se usa mais. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que correr atrás de
de novos conhecimentos para mim aprender e suprir o mercado de trabalho a qual eu queria me colocar. Fosse Rio Grande, a região de Rio Grande, Pelotas, Porto Alegre, região Noroeste, ou seja, qualquer outra região, ou então teria que sair de Pelotas e ir para outro lugar. O problema é que a gente é criado e tem os nossos amigos, os nossos familiares numa cidade e a gente não quer sair dali, né? E os empregos, às vezes, migram. Tá? E aqui Pelotas, a cidade de Pelotas é um caso clássico, que na década de 70, início da década de 80, até meados da década de 80, aí, a gente tinha um monte de fábricas de conservas, e isso e aquilo, que eram aqui de Pelotas, né? E que, em determinado momento, essas vagas de trabalho, elas não deixaram de existir, elas simplesmente se transferiram para outra região. Os profissionais que trabalhavam junto a isso, ou se adaptaram e foram junto, ou trocaram de profissão. Não tem outra alternativa, não tem outra situação a não ser essa. Trocar de profissão ou te adaptar ao que o teu mercado te oferece, né? Rio Grande é um mercado um pouco mais industrial do que Pelotas, né? Mas a nossa região sul aqui é uma região muito pouco explorada industrialmente, né? Aqui, principalmente, o metade sul do Rio Grande do Sul. A metade sul do Rio Grande do Sul é muito pouco explorada assim, por indústria, né? Tem muito poucas indústrias com relação ao que deveríamos ter para suprir a nossa demanda de trabalho, né? Para pegar as pessoas daqui. Eu mesmo, na década de 80, quando terminei o meu ensino técnico, para mim ter um bom emprego, eu tive que sair daqui. Eu fui embora. Depois acabei voltando. Mas eu digo uma coisa para vocês, assim, ó, tranquilamente, que eu estaria ganhando muito mais se eu tivesse em outra cidade, uma cidade maior, uma cidade de uma região onde fosse mais industrializada do que aqui. Isso é com certeza, tá? Não só como professor, mas como profissional. Um profissional aqui ganha, um profissional da área de indústria ganha um valor até não muito bom com relação a outras áreas. Por quê? Porque aqui tem Pelotas forma técnicos, Rio Grande forma técnicos, né? Isto supre todo o mercado que nós temos, praticamente. Aí o que acontece? Em outros lugares, o mercado é maior, pode até ter mais técnico, mais gente formando, porém, tem muito mais demanda, né? Então, acaba acontecendo isso. Então, a gente vê aqui o nível de salarial baixando, por quê? Porque acaba tendo bastante mão de obra e pouco emprego. Então, é lei da oferta e procura, né? Tem muita oferta, pouca procura, o que acontece? Acaba o preço baixando. Então, isso se reflete no preço de vocês como trabalhadores, meu como trabalhador também da indústria, e meu como trabalhador da educação, né? Então, aqui talvez, se a GP Machado tivesse numa região com muito mais indústrias, que demandasse todos, a cada 6 meses, 30, 40 pessoas trabalhando, estudando, talvez a minha hora-aula fosse o triplo do que é aqui. Mas não, o que acontece? A demanda não é tão grande, né? E aí o que acaba acontecendo? Acaba baixando o nível salarial. E aí isso aí vale para mim, vale para todo mundo que trabalha nessa área, né? E inclusive, se tu tivesse numa região maior, onde o salário fosse melhor, o preço da tua mensalidade seria maior também. Então, tu teria condições de pagar, por exemplo, sei lá, 600, 700 reais aí para fazer um curso técnico. Por quê? Porque tu estava ganhando o suficiente para isso, né? Ou seja, o mercado valoriza mais, mas o nosso mercado não valoriza, por quê? Porque está sempre sendo formado técnicos aqui, né? Então, quer dizer, se eu saio, por exemplo, aqui da GP,
o quê? 2 dias depois, talvez nem 2 dias depois, talvez no outro dia já tenha um outro professor aqui dando a mesma coisa que eu estou dando. Né? Por quê? Porque está formando engenheiros ali em Pelotas, aqui em Pelotas, no IFSU, na Católica, e está se fazendo mestrado, doutorado nessas áreas de eletroeletrônica, e aí o que acontece? Tem aí em Rio Grande também a engenharia de automação industrial, ou engenharia de automação, eu não sei, eu acho que é engenharia de automação só. Né? Então, o que acontece? Nessa área de automação, tem muita gente, né? Muita gente em termos, né, pessoal? Não quero dizer que o mercado talvez não esteja saturado, mas... E também, para tu automatizar alguma coisa, pessoal, lembre o seguinte, para tu automatizar alguma coisa não é uma coisa muito barata. A automação, para médias e pequenas empresas, às vezes, é um pouco salgada. Então, às vezes, é melhor deixar um funcionário do que fazer uma automação. Por quê? Porque os componentes são caros para fazer. Alguém queria falar? Não? Então, ó, só para nós terminar essa página aqui, ó, hoje o ar comprimido tornou-se indispensável e nos mais diferentes ramos industriais instalam-se aparelhos pneumáticos. Bom, indispensável né? Porque se a gente vai andar de carro, a gente está trabalhando com pneumáticos, né? Que é o nosso pneu do carro, precisa de ar comprimido para ele encher, para a gente poder ter uma rolagem do carro mais agradável para a gente. Né? Então, se trocou, há muitos anos atrás, se trocou a roda de borracha maciça por uma roda com ar comprimido. Para quê? Para que eu tivesse um maior conforto ao dirigir. Né? Porque senão ela fica muito duro, o carro pula demais. Isso aí vocês veem até nos pneus dos carros. Tu vai lá e enche o pneu, né? Coloca uma quantidade maior de ar no pneu, o carro fica muito duro, né? Pulando, e qualquer buraquinho ele já pula. Se tu deixa ele um pouquinho mais murcho, ele já roda mais tranquilo, já mais... assim, não pula tanto, já é um carro mais confortável para dirigir. Né? Então, a gente precisa. E aí, precisa ter aquela máquina que precisa ter a situação de instalar um compressor, instalar uma linha até chegar à ponta lá para que vocês possam encher o pneu do carro, né? Então, acaba que... e aqui caminhão também, também usa pneumáticos. Então, nós temos essa situação aí da pneumática em muitas áreas, né? Mas em muitas áreas mesmo. Então, não é assim para o profissional, é interessante ter pelo menos os conhecimentos básicos, mínimos, né, da pneumática, porque senão tu acaba passando vergonha e por exemplo, quem trabalha embarcado, como nosso colega, de repente acontece alguma coisa e ele precisa fazer uma manutençãozinha rápida, mas ele tem que entender um pouquinho, né? Ele tem que conhecer como se faz uma conexão, ele tem que ter lá um caninho que furou, que ressecou, alguma coisa assim. Então, isso, né? Então, agora, entramos em propriedades físicas do ar. Nós vamos falar de ar comprimido. Então, a gente precisa conhecer um pouquinho desse ar. Quais as características que tem no ar para que a gente possa trabalhar com ele de uma forma mais eficiente. Né? E, então, nós temos o ar, apesar de ser insípido, inodoro e incolor, ou seja, ele não tem gosto, não tem cheiro e não tem cor, se a gente não botar alguma coisa para que ele tenha, né? No normal ele não tem. Percebemos o ar através dos ventos, dos aviões e pássaros que neles flutuam.
se movimentam, Então, sentimos também o seu impacto sobre o nosso corpo. Então, tu está caminhando num dia de vento, tu sente o impacto do vento, né? Aqueles que têm cabelo sentem até no cabelo, né? No meu caso, não se dá mais. Então, concluímos facilmente que o ar tem existência real e concreta, ocupando lugar no espaço. Bom, se ele tem existência real, concreta e ocupa lugar no espaço, ele tem características, né? E uma dessas características, ou propriedades, é a compressibilidade, ou seja, o ato de eu poder comprimir ele. E isso a gente vê bem, porque se a gente encher uma bexiga esses balões de festa, né, a gente pode pegar, encher e apertar ela e comprimir, fazer com que ela fique menor, né? Claro, um pouquinho antes dela estourar, né? Porque se tu apertar demais, daqui a pouco ela, pum, estoura, né? Mas tu pode fazer isso. O ar, assim como todos os gases, tem a propriedade de ocupar todo o volume de qualquer recipiente, inclusive da sala que a gente está. A sala que a gente está cheia de ar, né? E esse ar toma a forma, ou seja, está em todo lugar, ele toma todo o ambiente, tá? Adquirindo o seu formato. Então, aqui no meu caso, eu estou dentro de um cubo, né, que é uma sala em forma de cubo, em 3 dimensões, e aqui eu estou rodeado de ar por todos os lados. Tá? Então, onde não tem móveis, onde não tem pessoas, o que tem ali nada, não, tem ar ali. Tá? Eu não vejo, eu não sinto gosto, tá? E eu não sinto o cheiro, mas ele está ali, né? Eu posso fazer a brincadeira de acender uma vela e passar rápido a mão assim por perto da vela, e vocês vão ver que a chama da vela também fica bem maluquinha ali, ou seja, alguma coisa está batendo na chama da vela. E essa coisa é o ar, né? Não adianta que é assim. Assim, podemos encerrá-lo num recipiente com volume determinado e, posteriormente, provocar-lhe uma redução de volume, usando uma de suas propriedades, a compressibilidade. Então, se eu estou dentro de uma bexiga, né, encher bem aquele balãozinho lá, eu posso pegar e apertar ele e fazer ele mais menor, diminuir o volume dele, e o ar que está ali dentro também vai diminuir, né? Até um certo limite, mas ele tem essa compressibilidade. Podemos concluir que o ar permite reduzir seu volume quando sujeito à ação de uma força externa. Se eu não colocar uma força externa, o ar não há compressibilidade do ar, se eu não colocar uma força externa. Eu necessito colocar uma força externa. E aí vocês veem até quando você faz assim, ó, com a boca. Isso aí que o senhor falou, professor, desse balão de ar, a borda a gente usa muito, se chama o balão do hidrofor, que é um tipo um tanque metálico. Então, aí tem esse balão com ar e vai entrando água, e vai comprimindo o ar, e, bom, aí o pressostato vai regulando ele. Aí, quando alguém abrir a torneira, o ar vai vencer a luta, ele vai tentar expulsar a água, vai dar pressão nas torneiras, e quando chegar na outra pressão, cair a pressão da água, a água enche de novo e deixa o ar preso com a água ali. É o balão do hidrofor que a gente chama aqui. Então, isso tu vê o seguinte, ó, que esse balão, como ele é elástico, o ar tende a tomar conta de todo o tanque, né? E aí, quando tu coloca a água para dentro, a água, né, vai apertar o ar, vai fazer com que ele se comprima, né, e fique num determinado espaço menor dentro do tanque.
e com isso ele pressiona a água. Quando tu abre a torneira, essa água pressionada, né, vai sair. No momento em que diminui muito a pressão, entra mais água e comprime de novo, e aí nós vamos ver que ele tem outras propriedades que é de elasticidade também, ó. Então, essa compressibilidade, ó, elasticidade já vem aqui logo depois, ó. Ó, podemos concluir que o ar permite reduzir seu volume quando sujeito a uma ação de uma força exterior. No caso aí desse balão que tu falou do barco, a força exterior é a água, é o volume da água, é a quantidade de água que entra, né? Então, faz o quê? Faz com que o ar dentro do balão se comprima, diminua o seu volume. E no momento em que tu abre a torneira, como o tanque, tem um tanque que segura tanto a água quanto o ar, ele se expande expulsando a água. Então, aqui a gente tem como um cilindro, né? Um cilindro de ar, ó, que eu posso fazer o quê? Ó? Eu posso empurrar o êmbolo com uma força e o ar vai se comprimir. E enquanto eu ficar aplicando força aqui, o cilindro vai ficar desse jeito aqui. Mas vejam, eu preciso continuar colocando força. Por quê? Porque o ar tem uma outra propriedade muito interessante, que é a elasticidade, ou seja, a propriedade que possibilita o ar voltar ao seu volume inicial, uma vez extinto o efeito força responsável pela redução do volume. Ou seja, o que acontece lá nesse balão que o colega colocou aí para nós? Entra a água, o ar se comprime e depois ele se expande de novo, através de duas das características que ele tem. Que uma é a compressibilidade, quando entra a água e ele tem que se diminuir, né? E outra, quando alguém abre a torneira lá e faz o quê? Faz com que ele se expanda de novo, ou seja, a propriedade da elasticidade faz ele tentar voltar ao tamanho normal, né? É claro que, às vezes, tu tira pouca água, ele não consegue voltar ao tamanho normal, mas ele tende a fazer isso, né? E se tu não botar mais água, o que vai acontecendo? O ar vai tomando o seu volume máximo dentro da câmara, dentro do compartimento que ele tem lá, que ele divide com a água. Tá? Então, é uma forma da gente verificar, sim, essas duas propriedades. A terceira propriedade que a gente está vendo aqui, ó, é a difusibilidade, propriedade do ar que lhe permite misturar-se homogeneamente com qualquer meio gasoso que não esteja saturado, tá? Ou seja, se tu tiver um gás que está saturado, ou seja, está completamente, as suas moléculas estão completamente cheias, ela não se mistura com o ar. Então, tu vai ter dois fluidos ali dentro. Por exemplo, se tiver água, é um fluido, o ar é outro fluido, mas eles não se misturam. Então, tu vai ter ar e água. Vão se separar, né? Às vezes, nesse caso do balão que o colega colocou aí, é um balão, ele está ali dentro de um recipiente próprio para ele. Mas, caso não tivesse um balão, a água daí ia entrar até um determinado ponto e depois iria parar de entrar. Por quê? Porque tem um ar que ia se comprimir lá em cima, né? Deixando aquela, quando a capacidade de tu pegar uma canoa e virar ela dentro d'água e puxar ela para baixo, o que acontece? Fica um espaço abaixo do nível d'água, onde tu consegue respirar, porque tem um pouco de ar ali, que é o ar que a canoa emborcou para dentro d'água, né? Então o gás, ó, os volumes, a difusibilidade, volumes contendo ar e gases, ar, aqui de um lado ar e outro lado gases, com uma válvula fechada. No momento que se abre a válvula, o que acontece? O ar
se mistura homogeneamente com o gás que tem. Então, eu tenho um outro gás, que é a mistura do ar e do gás que já tinha, né? Através do que? Da propriedade da difusibilidade. A expansibilidade, propriedade do ar que lhe possibilita ocupar totalmente o volume de qualquer recipiente, adquirindo seu formato. É aqui, ó. Opa. Ó, aqui, ó, eu tenho um cilindro, tá? Um reservatório com ar. Cilindro não, reservatório, né? E o reservatório com ar. Quando eu tenho a válvula fechada, ó, aqui não tem nada. Quando eu abro a válvula, o que acontece? O ar se expande e enche todos os espaços vazios. Tá? Essa é a característica da expansibilidade, ou seja, ele se expande até completar todo o material, todo o lugar que ele puder. No caso aqui da minha sala, né? Então entrou um pouco de ar pela porta, no momento que eu fechei a porta, se ela fosse hermética, no caso, né? O que aconteceria? Entraria o ar por ali, ele ia se expandir, tomar a forma da minha peça aqui, né? Do meu ambiente. Então, por isso ele tem essa capacidade que é a expansibilidade. Vamos ver agora qual é a próxima. O peso, o ar pesa. Pesa. Se vocês pegarem e fizerem um exercício, pegar 2 câmeras de pneu, né, e encher uma bastante e outra menos, e botarem as duas num prato de uma balança, o que vai acontecer? Tem menos ar, vai subir, a que tem mais ar vai descer. Por quê? Por causa do peso do ar. Claro que sendo, então pode pegar também e botar uma vazia, uma câmera de caminhão, depois uma câmera de bicicleta. Aí não tem jeito, né? Mas se pegar 2 câmeras de bicicleta, 2 câmeras de caminhão, tu vai ver que acontece isso. Então, ó, com toda a matéria, como toda a matéria concreta, o ar tem peso. A experiência abaixo mostra a existência do peso do ar. Temos 2 balões idênticos hermeticamente fechados contendo ar, a mesma pressão e temperatura. Colocando-se numa balança de precisão, os pratos se equilibram. Tá? Se um dos balões se retira o ar através de uma bomba de vácuo, né, o que acontece? Ó, a outra que contém ar ainda, o que ele faz? Ele acaba sendo mais pesado e a gente notando esse peso. Então, coloca-se outra vez o balão na balança, já sem ar, e haverá o desequilíbrio causado pela falta do ar. 1 litro de ar a 0 graus, ao nível do mar, pesa 1,293 vezes 10 na menos 3, ou seja, isso aqui seria 0,001 quilograma-força. Tá? Isso não é a massa do ar, é o peso do ar. Tá? Cuidado que a gente, nas balanças, o que a gente está acostumado a subir, não, vou ver meu peso. Tá? A balança mostra, pode ser até teu peso, até tua massa, se ela fizer conversão, porque peso é uma força, é aquela força que te puxa contra a Terra, e faz tu não sair voando no espaço. Tá? E é uma força. Então, tu não pode dizer que ele é só alguns quilos, tá? Porque quilos é unidade de massa, e é diferente de peso. Sendo peso uma força,
que a força peso aponta, tem um vetor que aponta para o centro da Terra, e a massa não. A massa não tem vetor nenhum, não tem nada. É só tu diz, ó, isso aqui tem 50 quilos, ele vai ter a mesma massa de 50 quilos aqui ou na Lua, porém o peso aqui na Lua vai ser diferente. Tá? Por quê? Por causa dessas variáveis aqui, ó. Umidade, tá? E pressão. Quando ele fala o nível do mar, ele está falando da pressão. Tá? Pressão atmosférica. Então, isso modifica também. Tá? O ar quente é mais leve que o ar frio. Uma experiência que mostra esse fato é a seguinte: uma balança equilibra dois balões idênticos, abertos, expondo-se um dos balões em contato com uma chama, o ar de seu interior se aquece, escapa pela boca do balão, tornando-se assim menos denso. Consequentemente, há um desequilíbrio na balança, tá? É esse caso aqui, ó. Tem, ó, dois balões, eles estão abertos. Se ele está aberto, o que acontece? Todo o volume dele é preenchido pelo ar, né? Aí o que acontece? Tu pega e bota uma chama embaixo de um, o ar aquece, como o ar quente é menos denso, ele sobe e sai o ar daqui. Consequentemente, esse aqui começa a pesar mais. Mas vocês vejam que o peso do ar, ele é bem pequeno em função da área, né? Da área com que ele está pressionando a gente. Então, ele não tem um peso muito grande. Porque se tivesse um peso muito grande, a gente não conseguiria ficar na Terra, né? Porque uma das coisas que nos seguram, além da gravidade, é o peso do ar que a gente tem na cabeça da gente, né? Eu fico olhando essa coisa que tem aqui atrás no azulejo. Isso é azulejo ainda, não é lajota, né? Isso é azulejo ainda. Ó. Aqui atrás me deixa com um pouquinho de cabelo que nem um periquito. Muito peso do ar, professor. Eu não preciso mais me preocupar com o peso do ar dos cabelos. E aí, então, nós vamos para a próxima situação muito interessante, que é as unidades de pressão. Então, ó, pressão e ar estão interligados um no outro. Tá? Então, ar e pressão são muito juntos. Então, quando se fala em ar, normalmente vai se falar ou está se falando também em pressão. Então, ó, atmosfera, camada formada, atmosfera, camada formada, eu vou botar até aqui ó, um tracinho, senão fica tudo muito ligado. Ó. Atmosfera, camada formada por gases, principalmente o oxigênio, O2, que é o que nós respiramos, né? E nitrogênio, N2, que envolve toda a superfície terrestre, responsável pela existência da vida no planeta. Claro, né? Se a gente não conseguisse respirar, não teria vida no planeta, né? E todos os seres vivos do planeta respiram de uma forma ou de outra, ou seja, transformam o oxigênio em algum tipo de outro gás, seja gás carbônico ou algum outro tipo de gás. Toda a vida no planeta é baseada nisso. Tá? E aqui, então, mostra, tá, as camadas que a gente tem da nossa atmosfera. Ó. Quanto mais longe da Terra, ó, aqui o globo terrestre, né? Quanto mais longe da Terra, tá? Fica em azul fraco, menor é a camada de menos peso tem a camada da atmosfera, né? Então, a gente está com um peso de ar sobre as nossas cabeças menor, quanto mais perto da Terra, ou seja, o mais ar sobre nossas cabeças nós temos. Então, isto é mostrado aqui. Aí vocês podem ver, ó,
Ó, aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho, para a gente ter uma ideia. Ó, então, a atmosfera é composta por, letra A, troposfera, até 12 quilômetros, essa primeira camadinha aqui, ó, até 12 quilômetros. A estratosfera, é o B, ó, essa aqui, ó, até 50 quilômetros. Tá? Mesosfera, é o C, que é até 80 quilômetros. Ó, termosfera ou ionosfera, que é até 500 quilômetros, que é o D. E o que está além disso, ó, de 800 a 3.000 quilômetros, é chamado de estratosfera. Então, a gente até às vezes diz, né? Ah, os preços estão estratosféricos. Por quê? Porque eles são muito altos, né? E a estratosfera é realmente numa altitude muito grande. Ou não muito. Então, pelo fato do ar ter peso, as camadas inferiores são comprimidas pelas camadas superiores. Assim, as camadas inferiores são mais densas que as superiores. Concluímos, portanto, que um volume de ar comprimido é mais pesado que o ar à pressão normal ou à pressão atmosférica, ou seja, quando a gente estiver mais perto da Terra, maior vai ser. Concluímos, portanto, que um volume de ar comprimido é mais pesado do que o ar à pressão normal ou à pressão atmosférica. Quando dizemos que 1 litro de ar pesa 1,290 ou 0,001293 gramas força, né, ao nível do mar, isso significa que em altitudes diferentes o peso tem valor diferente, tá? E a quantidade de ar é diferente também. Isso aí vocês veem, se vocês verem qualquer filme ou documentário sobre alpinismo e tal, então aqueles montes maiores, né, aquelas montanhas maiores lá, tem algumas que o pessoal é necessário levar para algumas pessoas o oxigênio, né? Se não levar o oxigênio, a pessoa não consegue chegar até o fim. Algumas pessoas têm uma capacidade pulmonar maior, ou seja, se exercitam e treinam a sua capacidade pulmonar para poder aguentar isso. Outras não vão conseguir chegar no Everest, por exemplo, no topo do Everest, sem ter um oxigênio, né? Há muitos acidentes fatais até por causa dessa situação do oxigênio, tá? Porque a altitude é muito alta, é muito grande, né? É muito alta. A altitude alta é uma redundância. Então, nós temos pressão atmosférica. Sabemos que o ar tem peso, portanto, vivemos sob este peso. A atmosfera exerce sobre nós uma força equivalente ao seu peso, mas não sentimos, pois ela atua em todos os sentidos e direções. Ou seja, aqui a minha atmosfera está sobre a minha cabeça, está empurrando meu peito, está empurrando as minhas costas, está em tudo. E tá, como o ar está aqui dentro dessa sala, né? Ele está oprimido dentro de um espaço, ele está forçando o forro para cima, né? A parte de cima da sala para cima e as paredes para fora, e inclusive o assoalho ele está pressionando para baixo também. Por quê? Porque a atmosfera atinge todos os lados de todas as formas, né? Como tem no desenhozinho aqui, ó. Vocês podem ver. Ficou meio pequenininho, mas dá para ver. A pressão atmosférica varia proporcionalmente à altitude considerada. Essa variação pode ser notada, ó.
Então, se a gente pegar esse desenhozinho aqui, ó, e dar uma aumentadinha, a gente vai ver, ó, que, ó, o peso do ar ao nível do mar aqui, ó, é 1,03 kg/força. Só que, se eu subir isso aqui, ó, o que acontece com o peso do ar? Fica 0,710 kg/força. Se eu descer abaixo do nível do mar, ó, o peso do ar fica menor ainda. Fica maior ainda, desculpa. Ó, 1,067 quilogramas força por centímetro quadrado. Tudo é quilograma força por centímetro quadrado, né? Ele atua na área, sobre a área. Então, tem que levar em consideração a área. E agora? Variação da pressão atmosférica em relação à altitude. Então, nós temos que 0 ao nível do mar. A gente contabiliza como altitude 0 ao nível do mar. Então, a pressão atmosférica, 1,033 kg/força por centímetro quadrado. Conforme vai aumentando a altitude, ó, o que vai acontecendo? Vai diminuindo a pressão. Ó, a 100 metros é 1, aí lá 700 metros já é 0,9, já baixou de 1, né? Se nós botar lá 3.000 metros, ela já é 0,700, né? E a 10.000 metros, ou seja, 10 quilômetros, eu já tenho uma pressão atmosférica muito menor do que eu iniciei. Tá? Então, e isso a gente vê que quando, por exemplo, um avião que voa a mais de 10.000 pés, voa mais de 10.000 metros, às vezes, né? O que acontece? A cabine do avião é pressurizada, ou seja, há uma pressão atmosférica, aliás, uma pressão não atmosférica, né? Mas igual à atmosférica lá em cima, onde a pressão é menor. E por isso que a gente vê que, se alguma coisa fura a fuselagem do avião, o que acontece? Acontece que as coisas tendem a se expandir. Por quê? Porque lá a pressão é menor, portanto, o que acontece? Ele tende a sair fora. E já o que se faz lá para manter a pressão é o quê? É equilibrar a pressão de fora com a pressão de dentro. Só que, se não se pressurizar isso, não se botar um pouco de ar lá, a gente não respira, né? Então tem que botar um pouco de ar. E esse ar vai pesar, mas vai estar lá em cima, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai estar preso ali dentro da cabine do avião e é aquele ar que nós vamos estar respirando. Tá? Por isso que esperem, para não fumar dentro da cabine do avião. Por quê? Porque todo mundo vai fumar junto com o fumante, tem uma série de coisas assim que não pode fazer lá. Por quê? Porque tu vai contaminar o ar de todo mundo, né? Então, uma pessoa que vai viajar de avião que tem um vírus, o que acontece? Ela acaba transmitindo para todo mundo que está dentro do avião, né? Bom, uns são mais suscetíveis, outros são menos ao vírus e tal, tem outra, bom, aí são outras coisas, mas que ele vai respirar o mesmo ar e vai transmitir, né? Então é um ambiente, ali no avião nós temos um ambiente confinado, é um ambiente confinado. Então, medição da pressão atmosférica. Nós, geralmente, pensamos que o ar não tem peso, mas nós vimos que tem, né? Por quê? Porque nós já estudamos essa característica que é o peso do ar. Acho que alguém está tentando falar comigo aqui. Não sei se é algum de vocês, eu vou dar uma olhadinha aqui. Não. E no caso, esse peso ele vai diminuindo até chegar no espaço e ter gravidade zero. É isso? Isso. Só que lá é o seguinte, ó, se tu pegar um balão de ar, tá? É uma bola de futebol, por exemplo. Tá? Aqui, ela tem um peso. Tu chuta ela e ela vai a uma certa distância.
Lá, na Lua, por exemplo, vamos pegar a Lua, tá? Que tem uma gravidade muito menor, se eu não me engano, é 10 vezes menor que a da Terra, alguma coisa assim, eu não tenho certeza direito, tá? Mas que é muito menor que a da Terra. O que acontece? Se tu chutar essa bola lá na Lua com a mesma força no chute, mesmo chute, a bola sai da Lua. Né? Aquele cara da década de 70, 80, lá, o tal do Éder, ele pegava fora do Mineirão lá e dava um chute na bola, que a bola passava por cima do Mineirão e entrava. De fora ele botava para dentro, de dentro ele botava para fora. Né? Então ele tinha um chute muito poderoso. Né? Se ele aplica esse chute na Lua, bom, aí a bola não volta, né? A bola, quando vê, está lá em Marte. Depende para onde ele chutou, né? No caso. Enfim, ele vai ter uma outra. Por quê? Por causa da pressão atmosférica. E isto, vejam bem, pessoal, a pressão atmosférica ela é muito importante. Por quê? Porque a nossa pele é feita de poros, né? Ou seja, são micro buraquinhos para que a gente possa regular, também para que a gente possa regular a nossa temperatura corporal através do suor, né? Então, o que acontece? Se tu estiver na Lua, né, os fluidos do teu corpo vão tender a sair pelos poros. Tá? Isso no mínimo. No mínimo isso vai acontecer. Teus olhos também vão tentar saltar. Por quê? Porque tu não vai ter essa compressibilidade de gases que teu corpo tem, de líquidos e tal, que é feita por quem? Pela pressão atmosférica, ou seja, pelo ar. O ar é que está segurando tudo no seu lugar aqui. No momento em que eu tiro a pressão atmosférica, tiro o peso de ar que está em toda a volta do nosso corpo, o que acontece? Nosso corpo tende a se desfazer. Precisam daquelas roupas especiais, quando vão para a Lua, ou precisam de uma atmosfera dentro da cápsula lá e tal, ou do ônibus espacial, como era antigamente, né? Para que eles possam estar lá. E essas viagens aí, que o Elon Musk, parece que é o nome do cara, está tentando fazer, ou já fez alguma, não sei, não estou bem a par assim, das últimas, desse cara e de outros aí, é que já estão começando a ter um veículo que vai à estratosfera, né, para a gente fazer um passeio no espaço. Né? Esse passeio no espaço da gente é só dar uma passadinha por lá, dar uma voltinha na Terra e descer de novo. Tá? Só que é muito caro por enquanto, porque é muito caro para tirar o veículo da Terra, não assim, da superfície terrestre, e jogar lá perto da Lua, por exemplo. Né? E olha que a Lua não está tão distante assim. Para a gente é muito distante, lógico, né? Mas, assim, em termos cósmicos, ela não está muito distante, ela está bem pertinho. O Sol, em termos cósmicos, não está tão distante. Né? Então, a medição da pressão atmosférica. Nós geralmente pensamos que o ar não tem peso, mas o oceano de ar cobrindo a Terra exerce pressão sobre ela. Torricelli, o inventor do barômetro, mostrou que a pressão atmosférica pode ser medida por uma coluna de mercúrio, enchendo-se um tubo com mercúrio e invertendo-o em uma cuba cheia com mercúrio. Ele descobriu que a atmosfera padrão a nível do mar suporta uma coluna de mercúrio de 700 milímetros de altura, ou seja, é assim, ó. Então, o que ele fez aqui, ó? Esse líquido vermelho é o mercúrio. Então, ele bota aqui, ó, uma coluna, né? E bota um tubo, né? Virado ao contrário, e enche isso aqui de mercúrio. E aí ele notou que, ao nível do mar, quando ele bota aqui, dá esses
76 centímetros ou 760 milímetros de altura nisso aqui. Então, essa é a pressão a nível do mar. Quando dizem, pressão a nível do mar é 760 milímetros, milímetros de Hg, né? O milímetros, o Hg quer dizer mercúrio, né? Então, milímetros de mercúrio. Tá usando o mercúrio. Pode-se usar outros gases e tal, mas o Torricelli usou o mercúrio. A pressão atmosférica ao nível do mar mede o equivalente a 760 milímetros de mercúrio. Qualquer elevação acima deste nível deve medir, evidentemente, menos do que isso. Num sistema hidráulico, as pressões acima da pressão atmosférica são medidas em quilograma-força por centímetro quadrado. As pressões abaixo da pressão atmosférica são medidas em unidade de milímetros de mercúrio. Então, aqui, sistema de medição. Os sistemas de medidas usados na pneumática são o sistema internacional e o técnico. E aqui nós temos os dois. Unidade de sistema internacional. Vou aumentar um pouquinho aqui as tabelas para ver se a gente consegue enxergar um pouquinho melhor. Depois a gente dá um jeitinho. Então, a grandeza, massa, qual é a unidade? Quilogramas. A intensidade de corrente, unidade, ampere. Tempo, unidade, segundos. Temperatura, Kelvin. O símbolo tem aqui, Kg, quilograma, massa. A intensidade de corrente, ampere, está aqui o A. O tempo, segundos, o S minúsculo. A temperatura, uma das medidas é Kelvin, que é o K maiúsculo, né? Que não foi a primeira, mas foi esse Lord Kelvin que fez os maiores avanços em relação à temperatura, né? As maiores relações aí, né? E aí os caras, como ele era um Lord, né? Se ele fosse um Zé Mané qualquer, não ganhava nada, mas como ele era um Lord, era chamado Lord Kelvin, e ele recebeu essa homenagem aí. Comprimento, 1 metro. Nós estamos acostumados aí. Unidades derivadas, ou seja, unidades derivadas dessas aí. A força é dada em newtons, é o M, no sistema internacional, né? É claro que vocês, de repente, que trabalham aí em lugares diferentes, podem usar outras unidades. Por quê? Porque vem de fora e a gente acaba tendo que se acostumar. Como, por exemplo, a altitude da aeronave, a gente sempre mede em pés, né? Ou sempre diz em pés. Por quê? Porque os fabricantes dos aviões, né, dos primeiros aviões, eram britânicos e americanos. Então, lá eles usavam o pés e eles incorporaram isso à linguagem aeronáutica e ficou. Então, não tem. Aí o Sistema Internacional de Unidades é metro, mas lá eles medem em pés, em jardas, em polegadas, é outra unidade de medida, né? Mas a utilizada no Sistema Internacional é metro, por exemplo, né? Trabalho Joule, tá? Que é 1 Nm. 1 Newton é 1 quilograma-força por metro ao quadrado. O trabalho Joule e a potência, que é o watt. 1 watt é 1 newton metro por segundo. Então, unidades de pressão
nos sistemas. No sistema internacional é o PA, o Pascal. Tá? No técnico, chamado técnico, né, é o quilograma-força por centímetro quadrado. E o inglês é o PSI, ou libras por polegada quadrada. Esse libras por polegadas quadradas é que a gente está acostumado a usar na medida dos pneus, né? Então, tu vai lá e bota 25 libras, 20 libras, 35 libras, talvez mais ou menos essa média aí que se utiliza nos pneus de carro, né? Então, a gente usa essa medida no sistema inglês, que é o PSI. E aí vocês vão ver lá que, se vocês olharem lá o medidor, lá o reloginho, lá quando é aquele analógico, pontinho, né? O que acontece? Ele tem 2, 3 escalas ali mostrando que aquilo está uma num sistema, outro no outro, e as equivalências, né? Porque pode transformar de um sistema. Se for usar a mesma unidade, né? Tu pode fazer isso medindo em várias... a mesma grandeza usando várias unidades, né? Então, aqui já dá para ver isso, ó. Eu vou medir pressão, eu tenho três unidades de medidas aqui, ó. É o Pascal, o quilograma por centímetro quadrado, e o PSI, que é o libras por polegada quadrada, né? Então, já tem aqui 3. Tá bom, valeu, Lucas. Unidade de força no sistema internacional é o Newton. No técnico, o quilograma-força. E no inglês, o libra-força, é o LB. Próximo. Então, combinados entre as 3 variáveis físicas do gás, lei geral dos gases perfeitos, tá? As leis de Boyle-Marriott, eu acho, Charles e Gay-Lussac, referem-se às transformações do estado nos quais uma das variáveis físicas permanece constante. Geralmente, a transformação de um estado para outro envolve um relacionamento entre todas. Assim sendo, a relação generalizada é expressa pela fórmula, ó, P1V1 sobre T1, P2V2 sobre T2. De acordo com essa relação, são conhecidas 3 variáveis do gás. Por isso, qualquer uma delas sofre alteração. Por exemplo, qualquer uma delas sofre alteração se uma das outras 3 tiver alteração também. Tá? Então, aqui, ó, o efeito combinado das 3 é o quê? Ó? Olha aqui, ó, num cilindro. Ó. Mesma temperatura, volume, aqui, ó, efeito combinado das 3, tá aqui, ó. Se tu pegar e comprimir, ó, a mesma temperatura, volume diminui, a pressão atmosférica. Então, se tu aumentar a temperatura, o volume vai diminuir na pressão atmosférica. Mesmo volume, pressão atmosférica, temperatura aumentando e vice-versa, ou seja, aumenta a temperatura, o que acontece? Se aumentar a temperatura, o cilindro puxa. Então, o que está acontecendo aqui? Eu não tenho força nenhuma empurrando o cilindro, a única coisa é que o ar que está aqui dentro ocupa, porque ele está quente, ele ocupa menos espaço. Se ele ocupa menos espaço, ele acaba chamando para cá o cilindro. Tá? Mesma pressão, atmosfera, volume aumenta, temperatura aumenta e vice-versa. Olha aqui, ó, o que acontece. Ó, se eu tenho aqui, tá? Diminuo a pressão, diminuo a temperatura, o que acontece? Ele volta ao seu estado natural. Tanto faz
se eu tiver um volume de ar maior e aplicar a energia térmica, o que acontece? Ele comprime. Tá? E se eu tiver um pouco de ar, né, e colocar a energia térmica menor, né, ou seja, mais congelante, o que acontece? Ele aumenta. Isso aí a gente vê muito bem quando a gente bota cerveja no congelador, né? O que acontece com o volume lá do líquido? Lá é um líquido, né? Mas o princípio é praticamente o mesmo, né? Ou seja, a gente diminui a temperatura, se a gente não se tocar, o que acontece com a latinha? Estoura. Né? Então, a gente tem que botar a latinha lá no freezer e ficar esperto para tirar a latinha antes de congelar, tá? Porque se congelar, ela vai expandir a latinha. A latinha não vai conseguir segurar o líquido, né? Com gás é a mesma coisa. O item 1.4 agora é o princípio de Pascal. Pascal também foi um cara muito famoso aí quando se fala em gases, né? Então, constata-se que o ar é muito compressível sob a ação de pequenas forças, quando contido em um recipiente fechado. O ar exerce uma pressão igual sobre as paredes em todos os sentidos. Por Blaise Pascal, que é o nome do cidadão lá, né? Temos a lei o enunciado do que ele conseguiu constatar é: a pressão exercida em um líquido confinado em forma estática atua em todos os sentidos e direções, com a mesma intensidade, exercendo forças iguais em... exercendo forças iguais em áreas iguais. Então, é isso aqui que ele está mostrando. Ó. Áreas iguais, forças iguais. Áreas diferentes, forças diferentes. Ó. Nota, Pascal não fez menção ao fator atrito. Existe quando o líquido está em movimento, pois baseia-se na forma estática e não nos líquidos em movimento. Aqui ele não está falando do movimento. Então, Pascal fez para os líquidos e o que se aplica para líquidos também acaba se aplicando para gases, né? Então, no sistema internacional, ó, a lei de Pascal, né, é PF, força sobre a área. Então, ó, F é a força. Opa. Então, ó, F é a força, dada em Newton. Né? O P é o Newton metro quadrado, que é a pressão. O P, pressão. A em metros quadrados, que é a área. Ou no sistema internacional, ou no sistema MKS, né, que é o metro, quilo, segundo, que eles chamam, né? A força em quilograma-força, a pressão em quilograma-força por centímetro quadrado e a área centímetro quadrado. Por quê? Porque, olha aqui, ó, eu tenho o Newton, tá? Que é dado em metros quadrados. Então, quando eu uso quilograma-força, eu não uso metros, eu uso centímetros quadrados. Então temos que 1 quilograma-força é 9,8 newtons. Tá? A conversão é essa. Se eu tenho em quilograma-força, passa para newton. Mas vejam, a grandeza é a mesma, é pressão. O que está mudando é a unidade. Certo? É a unidade. Ok? É que nem a gente medir as coisas, nós podemos medir em metros e em polegadas. Né? Então, se a gente mede o lado de uma casa em polegadas e em metros, o valor numérico em polegadas vai ser muito maior do que o valor em metros.
Tá? Então, mas aí, ok, nós estamos medindo, nós temos uma grandeza, tá? Que a grandeza é o comprimento linear, medidas em metros e em polegadas. Então, dá essa diferença. Existe um fator de transformação aí. Agora, um 1.5, produção e distribuição do ar comprimido. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, já é 8:06, eu vou encerrar hoje nesse slide 23. Nós já estamos terminando esse capítulo, capítulo 1. Tá? O último é produção e distribuição do ar comprimido, que são mais 2 ou 3 dessas transparências aí, né? E aí a gente termina o capítulo 1 e já vai para o capítulo 2. Tá? E vai seguindo. Vocês vejam, então, assim, ó, que é grande a nossa... o tanto de conteúdo que nós temos que vencer, mas a maioria dele é bem tranquilo da gente ir vendo. Por quê? Porque a gente já traz isso, a gente já conhece isso. Às vezes a gente não tem isso sistematizado na cabeça, mas que a gente já conhece os efeitos, já conhece tudo, a gente já conhece. Só, tá, isso aqui eu não sabia que era a compressibilidade do ar, eu não sabia que isso era no sistema internacional, isso no sistema americano, ou sistema inglês, né? Então, tá, tudo bem, eu não sabia isso, agora eu estou sabendo, mas eu já sabia dessas coisas, tá? Então, eu estou só aprimorando. Então, nós vamos passando mais ligeiro, por quê? Porque isso você já sabe, para que a gente possa, então, enfim, chegar onde nós queremos, que é a gente poder fazer os nossos circuitos, né, de pneumática, é o que nós queremos, né, é o objetivo aqui, é a gente fazer um circuito pneumático em que a gente aperte um botão e um cilindro avance ou retroceda, fazendo com que isso abra uma porta, feche uma porta, ou uma comporta, ou, enfim, uma escada, alguma coisa que a gente está trabalhando, né? Então, para fazer esse movimento. Então, a gente vai passando isso aqui um pouco mais rápido. A gente dá uma paradinha quando a gente entrar nos elementos que formam o circuito pneumático. Aí a gente dá vai mais devagar um pouquinho, por quê? Porque daí, talvez, para alguns sejam introduzidas algumas coisas novas, né? Então a gente vai um pouquinho mais devagar. Mas isso aqui não, isso aqui todo mundo está tranquilo, todo mundo está sabendo. A lei de Pascal, talvez se eu perguntasse para vocês, vocês não me diriam a lei de Pascal, mas que vocês conhecem. Tá? Então, hoje, nós ficamos no slide 23, tá? E eu vou considerar que todo mundo veio nessa primeira aula, porque é a nossa apresentação do conteúdo, apresentação da matéria, né? E dar esses conceitos, que são só conceitos, né? Só nós estamos contextualizando o que nós vamos trabalhar depois. Tá bem, pessoal? Ficamos por aí por hoje, então. Vamos descansar e para amanhã a gente começar a partir da 24 de novo, tá bem? Então, valeu, pessoal. Foi um prazer estar com vocês aí. Valeu, Ah? valeu. Obrigado, Então professor. tá, boa noite, pessoal. É nóis, que é nóis. Valeu, professor. Yeah. Tá, fui. Não fui ainda. Agora sim, agora fui.